Que bom, queridos, estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Eu lerei os versículos 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. É um texto bem conhecido e com certeza nos traz muitas lições para a nossa vida. Diz assim o Senhor Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por ela que foi inspirada por ti, ó Deus, e é útil para a nossa instrução, para a nossa correção, para nos mostrar a verdade. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja iluminando os nossos entendimentos, as nossas mentes, para que possamos compreendê-la, pois nós te oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o ser humano tem tornado o mundo cada vez mais perigoso para a sobrevivência da própria espécie. A convivência com o semelhante tem sido cada vez mais hostil, agressivo no nosso cotidiano. A palavra nos diz que as obras da nossa natureza pecaminosa são conhecidas como egoísmo, inveja, inimizade, discórdias, facções e muitas outras. Sabemos muito bem que essas obras, elas têm sido a causa de todas as desavenças que nós temos percebido entre os homens, não só no passado, como também no nosso presente. O mundo, marcado por valores contrários dos de Deus, tem vivido nas trevas. Nós sabemos muito bem desta realidade. Ou seja, muitos estão vivendo na ignorância, muitos estão vivendo na depravação de seus atos, de seus pensamentos. Muitos outros vivem no total desespero, porque tem faltado um direcionamento, tem faltado uma orientação para as suas almas. Muitos têm vivido diametralmente opostos a Deus. E está aí a grande razão do homem procurar encontrar satisfação, razão para a sua vida, nos prazeres que este mundo tem colocado diante de nós. Diante deste quadro que nós estamos descrevendo, tem se tornado cada vez mais urgente a necessidade de referenciais que venham a nos inspirar, que venham a trazer alento, que venham a trazer esperança para as nossas vidas. Eu digo tudo isso porque quando nós nos voltamos para as Escrituras, eu estou percebendo que está tendo alguma distorção no som, não sei se é algum microfone, eu não sei, algum cabo que esteja dando uma distorção. Então,
quando nós nos voltamos para a Escritura Sagrada, mais precisamente para esse texto que nós lemos, nós nos deparamos com o famoso Sermão do Monte, pregado por Jesus no início de seu ministério. Esse sermão, que é descrito a partir do capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele foi a mais perfeita interpretação e aplicação dos ensinos da lei do Antigo Testamento para aquela igreja que estava nascendo naqueles dias, para todos aqueles que estavam em torno de Jesus no primeiro século. Neste Sermão do Monte, Jesus ele trabalhou temas fundamentais que dizem respeito ao nosso amor para com Deus e também para com o nosso próximo. E ele abordou esses temas com o objetivo de orientar os verdadeiros seguidores dele, seguidores de Jesus. E é interessante que logo no começo do capítulo 5, Jesus, ele começa mostrando o perfil dos verdadeiros cristãos. Logo nos primeiros versículos nós temos a descrição das bem-aventuranças, e essa descrição vai até o versículo 12, que consequentemente aqueles que cumprem, aqueles que satisfazem esse perfil de verdadeiros cristãos, esses são bem-aventurados, esses são felizes. Percebam que logo no começo do versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Jesus, ele investiu tempo para instruir os seus seguidores, os seus discípulos, para que eles fossem esclarecidos e preparados, fossem capacitados para darem continuidade à obra que ele estava iniciando naqueles dias. Daí a grande necessidade de sermos instruídos pela palavra de Deus, para sermos não só seus autênticos discípulos, mas também sermos usados por ele, para darmos continuidade a esta missão de pregação deste evangelho que tem transformado vidas, que tem levado salvação, que tem levado esperança para muitos que se acham perdidos no nosso dia a dia. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte tema: discípulo, sal e luz. Eu quero que você pense comigo a respeito deste grande desafio que Jesus, ele colocou diante de nós, de sermos discípulos, como sal e luz. E a primeira abordagem que Jesus ele faz, diz respeito a discípulos como sal da terra. Esse é o primeiro ponto que nós devemos estar pensando, discípulo como sal da terra. Jesus fez a seguinte colocação, versículo 13: vós sois o sal da terra. Foi uma colocação contundente para aqueles que estavam ao seu redor. Essa declaração foi feita aos discípulos que estavam evidenciando um perfil dos cidadãos do reino de Deus, descrito nos versículos anteriores que nós falamos há pouco. Aqueles que realmente são bem-aventurados. Veja que aqueles que realmente são seguidores de Cristo, aqueles que são cidadãos do reino de Deus, esses são bem-aventurados, esses são felizes. E como Jesus ele descreve, são aqueles que são humildes, aqueles que choram, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração, aqueles que são pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome de Jesus. Esses de fato são cristãos autênticos. Então esses, e para esses, Jesus ele disse:
vós sois o sal da terra. Nós também, que temos evidenciado essas qualidades, nós também temos esta grande missão, no contexto no qual nós vivemos, de sermos o sal desta terra. E pensando um pouco sobre o sal, ele possui algumas características: brancura, sabor, aroma, poder de preservar, dentre outras. Eu penso que essa última qualidade, o de preservar, seja o sentido que Jesus, ele quis passar para os seus discípulos. O sal, pois, tem uma função de combate à deterioração. E nós percebemos que o mundo no qual nós vivemos tem passado por esse processo, daí a grande importância de discípulos de Jesus exercendo essa função de sal desta terra. É esse o propósito que Deus ele tem colocado diante de nós, de sermos cristãos verdadeiros, que venhamos a estar combatendo toda a corrupção moral, toda a cegueira espiritual que tem se instalado na nossa sociedade. A igreja ela tem uma grande importância no meio no qual nós vivemos. Jesus ele não falou à toa, quando ele se dirigiu aos seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra. Daí a grande importância de homens e mulheres verdadeiramente convertidos para preservar a vida em nosso meio. Nós precisamos disso, até porque nós estamos vivendo numa época bem diferente, onde as pessoas têm se desesperado, onde muitos têm perdido a alegria pela vida, onde muitos têm perdido o sentido para viver. E daí a grande importância de cada discípulo do Senhor Jesus, exercendo aí a sua função de sal, para preservar a vida no nosso meio. Então esses que fazem a diferença, esses que realmente devem exercer a função de sal, esses foram, primeiro, chamados e transformados por Deus. Esses realmente foram alcançados pelo Deus Todo-Poderoso. Não são todas as pessoas que podem estar exercendo essa função, mas exclusivamente aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram transformados por Deus. Os que fazem a diferença são aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que tiveram suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esses devem fazer a diferença no dia a dia. Aqueles que se tornam referenciais são aqueles que foram comissionados por Deus para serem de fato sal desta terra. Se você, querido irmão, você, querida irmã, se você foi alcançado, se você experimentou um novo nascimento, se você foi justificado através do sacrifício de Jesus, se você sentiu esse chamado de Deus, você tem essa responsabilidade de ser sal desta terra. Essa terra precisa destes que realmente venham a preservar a vida, pregando, testemunhando a vida que nós temos a partir da nossa relação com o verdadeiro Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. A obra de Deus na sua vida tem como objetivo influenciar positivamente o ambiente caído no qual você vive. Você não foi comprado pelo sangue do Cordeiro simplesmente para ocupar um espaço no templo, não foi simplesmente para fazer parte de um hall, de uma igreja, não foi simplesmente para ter o seu nome escrito no livro da vida. Embora
todas essas coisas sejam importantes, mas a sua função primordial é o de ser sal nesta terra, é de ser bênção para esta geração, a começar de dentro de nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, na nossa universidade, na nossa escola, onde estivermos. Deus, Ele nos convoca para sermos sal desta terra. Até porque, se o sal vier a perder o sabor, como nos diz o versículo 13, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, quando nós não vivemos essa perspectiva, quando nós não vivemos esse propósito traçado por Deus, nós perdemos o sentido de viver. E nós, como cristãos, devemos atuar como sal desta terra. Em segundo lugar, pensando sobre o tema discípulo, sal e luz, Jesus, ele continua dizendo no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não só sal, mas também luz. Essa afirmação significa que os cristãos do reino não só foram transformados, mas agora esses se tornaram meios para refletirem a luz de Cristo aos homens. Os cristãos jamais são luz em si, ou por si mesmos, de maneira nenhuma. Nós não devemos achar que nós somos a luz. Eles são luz no Senhor, seu Deus. É Cristo, queridos, que é a luz do mundo. Ele é a luz original. Ele é a fonte de toda a luz. Agora, nós cristãos somos a luz do mundo no sentido secundário. Nós somos aquela luz refletora. Nós passamos a refletir aquela luz que um dia iluminou as nossas vidas, alcançando outros que estão ao nosso redor. Então nós podemos dizer que Jesus é o sol da manhã. É o sol que ilumina todos nós que um dia estávamos perdidos, nós que um dia estávamos nas trevas, nós que um dia não sabíamos por onde andar, para onde seguir, e fomos iluminados. Agora passamos a refletir esta luz do Senhor Jesus. Temos este dever de estar exercendo também esse papel no nosso dia a dia. Esse é o dever primário da igreja, de difundir essa luz através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, através da pregação da salvação em Cristo Jesus. As pessoas, elas precisam ouvir essa palavra de esperança, essa palavra que traga vida para elas que estão perdidas. O mundo precisa. O mundo que está perdido, ele precisa ser encontrado. E isso acontecerá quando de fato estivermos refletindo a luz de Cristo. Um dia eu precisei de alguém que pregasse o Evangelho para que eu pudesse ser iluminado, para que eu pudesse ser tocado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, nós devemos estar fazendo isso na vida daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que ainda estão andando, tateando como cegos. Então os perdidos, eles precisam ser encontrados, e isso será possível quando nós estivermos brilhando a nossa luz, que recebemos do Senhor Jesus. Devemos estar refletindo essa luz para que aqueles que forem encontrados possam ser fortalecidos na sua fé. Nós precisamos da mesma forma desse encorajamento. Precisamos ser usados por Deus para
sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Aqueles que estão sendo encontrados, aqueles que estão sendo alvos da pregação do Evangelho, nós devemos estar brilhando a luz de Cristo para que esses também sejam fortalecidos. E por último, para que Deus ele venha a ser glorificado. Esse é o objetivo maior, para estarmos brilhando a luz de Cristo. Como ele diz no final do versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, não a você, não a mim, mas ao vosso Pai que está nos céus. Então, uma vez transformados, devemos envidar todos os esforços para que as nossas ações, para que as nossas palavras, para que o nosso comportamento possa brilhar essa luz de Cristo. E você sabe muito bem que as pessoas estão sempre a nos observar, as pessoas estão sempre atentas para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, para estar assim criticando às vezes, ou então sendo maravilhadas pelo testemunho que nós estamos dando no nosso dia a dia. E por isso devemos ter cuidado com o que nós falamos, como agimos, como nos comportamos. Devemos estar fazendo boas obras para que todas essas ações possam fazer com que a glória de Deus ela se manifeste. E no versículo 14, a parte B, diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Em conexão com o símbolo da luz, nós podemos aqui extrair duas ideias. Primeira, os seguidores de Cristo devem ser visíveis e radiantes. Não podemos, queridos, esconder essa luz. Não podemos, de maneira nenhuma, nos tornarmos agentes secretos, de maneira nenhuma. O verdadeiro cristão, ele é percebido onde ele se encontra. Aqueles que não têm brilhado essa luz, esses precisam avaliar se de fato um dia foram transformados, porque os verdadeiros seguidores de Cristo devem ser visíveis. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, de maneira nenhuma, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Nós não podemos colocar debaixo de um objeto, nós não podemos colocar dentro de uma bacia, de um balde, de maneira nenhuma. Essa luz precisa brilhar. Nós estamos com 2 refletores para melhorar a iluminação. Se nós apagarmos, a imagem ficará um pouco embaçada, sem muita nitidez. Daí a grande importância dos refletores. Daí a grande necessidade de termos cristãos comprometidos com Deus e que estejam iluminando o seu ambiente. E a segunda verdade é que eles devem estar na luz e emitir esses raios de luz. Quanto mais estivermos conectados com o Senhor Jesus, queridos, quanto mais tivermos intimidade com Deus, quanto mais nos consagrarmos, mais esta luz vai brilhar. É por isso que nós precisamos estar nos voltando cada vez mais para este Deus. Devemos ler a sua palavra, devemos ter um tempo de oração, devemos ter intimidade com Deus. Quanto mais próximos deste Deus maravilhoso, que é a fonte de toda a luz, nós estaremos emitindo esses raios no nosso dia a dia. Os seguidores de Jesus devem deixar sua luz brilhar. Como nós falamos no início,
muitos estão vivendo nas trevas, muitos estão perdidos, e portanto nós devemos assumir essa nossa função, esse nosso papel. Fazendo isso, muitos estarão sendo iluminados, muitos estarão sendo conduzidos ao Senhor Jesus. A luz de Cristo em nós deve estar brilhando intensamente para que vidas que estão nas trevas sejam iluminadas, se voltem para o Senhor nosso Deus. É por isso que Jesus, Ele deixou isso muito claro para nós: vós sois o sal da terra. E no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Eu digo isso porque há 161 anos, um jovem cristão sentiu um grande chamado da parte de Deus. Depois de ter concluído seu curso teológico na América do Norte, de vir para o Brasil, ele sentiu a grande necessidade de vir para a América do Sul, a fim de pregar, a fim de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele que tinha uma vida confortável nos Estados Unidos, mas a partir de um grande despertamento missionário que aconteceu na América do Norte, ele se sentiu chamado para largar a sua pátria, para largar a sua família e vir para o Brasil com apenas 26 anos de idade. Estou me referindo ao pastor missionário Ashbel Green Simonton, quando chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, mais precisamente na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Aquele homem veio para o Brasil não conhecendo uma palavra em português, mas mesmo assim não se intimidou. Ele abraçou esse desafio para vir a este país, para ser sal, para ser luz. E o seu ministério foi curto, foi breve. Ele que tivera sido acometido pela febre amarela, a sua esposa que pouco tempo antes tivera também ido a óbito por conta dessa epidemia que tinha tomado conta no Brasil da época, no século XIX. Ele também, com apenas 8 anos de ministério, de trabalho aqui no Brasil, ele também veio a falecer. Mas durante esses poucos anos de trabalho, de ministério, de pregação do Evangelho, ele organizou a primeira igreja presbiteriana na cidade do Rio de Janeiro. Ele fundou o primeiro seminário, ele ordenou o primeiro pastor protestante aqui no Brasil, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. E ele deixou esse legado. E é por isso que nós presbiterianos louvamos a Deus por esta obra missionária, desenvolvida primeiramente por Simonton, no ano de 1859, quando aqui no Brasil chegou, para que assim ele pudesse ser sal, para que assim ele pudesse ser luz. Da mesma forma, queridos, devemos, como igreja do Senhor Jesus, nós que fazemos parte desta comunidade, composta pelos escolhidos, pelos salvos, nós também devemos fazer a diferença em nossa geração. Nós devemos ser sal para preservar esta geração que está em estado de decomposição. Devemos ser luz para iluminar a muitos que estão na escuridão espiritual. Então, a palavra do Senhor para nós é que nós venhamos a assumir essa responsabilidade, a ser não só sal, mas luz deste mundo. A minha oração é que você esteja se colocando diante deste Deus, que você esteja se colocando como um instrumento nas mãos deste Deus maravilhoso, para que através da sua vida, muitas outras sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Discípulo, sal e luz, esse é o propósito de Deus. Que Deus ele te abençoe,
que Deus esteja tocando e despertando o seu coração para a obra de Deus, para a obra missionária. Vamos orar neste momento. Senhor amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque um dia alguém foi usado por Ti para pregar o Evangelho para as nossas vidas. Fomos alcançados, fomos transformados e nos tornamos Teus filhos, Teus discípulos. Hoje, o Senhor nos chama para sermos sal desta terra, para sermos luz deste mundo. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor esteja despertando cada um que me ouve neste momento, que cada um possa estar se colocando diante de Ti, que cada um possa estar se consagrando diante de Ti, realizando o papel que o Senhor tem colocado diante de todos nós. Ó Deus amado, ouve a nossa prece, tem misericórdia de nós, que o Senhor esteja levantando homens e mulheres cada vez mais comprometidos com a Tua obra, pois nós te oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.